Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3 de 2021 e essa a semana 2. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todos os PETs e que a semana 1 já está postada. Eu vou colocar o link aí no final do vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, vamos lá então. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre a Grécia Antiga. Na semana passada a gente falou sobre o Egito, né? E hoje a gente vai falar sobre a Grécia. Trouxe essa imagem aí para vocês, né? Porque alguns aspectos da região da Grécia Antiga, né? Vocês já viram em filmes, séries, né? A gente tem aí a religião grega, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então você tem lá Zeus, Poseidon, Hera, né? Então são Afrodite, são diversos deuses e deusas, né? Que eles acreditavam e muitos desses deuses estão presentes, né? Em alguns jogos, filmes e séries. Beleza? Além disso, a gente tem a filosofia, a gente tem o teatro, a gente tem a democracia, tudo isso que nasceu lá na Grécia Antiga. Então, vamos ver um pouco aí sobre isso hoje, ok? Quando a gente fala em Grécia Antiga, é importante a gente entender que a gente não está falando sobre um país, né? Hoje a Grécia é um país, mas na Antiguidade ela não era um país, né? Na verdade, eram várias cidades-estado, né? E essas cidades-estados formam o que a gente chama de Grécia Antiga. Ué, professor, mas se elas são cidades-estados diferentes, né? Por que a gente chama elas todas de Grécia Antiga? Porque elas tinham, pessoal, duas coisas principais em comum, né? Que vai ser a religião e a língua, né? Então, essas cidades-estado, elas tinham uma coisa em comum. Bom, e eu tô falando muito em cidade-estado, você sabe o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado, a gente vai ver que é um conceito bem importante aí pra gente estudar, né, os povos da antiguidade, que é um território independente, né, uma cidade independente, ela não depende de outras. Mais pra frente eu vou explicar isso direitinho pra vocês, beleza? Bom, a história da Grécia Antiga, ela é dividida aí em período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. E aí, a gente tem, né, todos esses períodos aí antes de Cristo, ok? Então, a história da Grécia Antiga é bem antiga, ok? Bom, agora vou então falar sobre, lá no período homérico, sobre os gênos. O que eram os gênos? Os gênos eram comunidades agrícolas, né, que organizavam em torno mais basicamente de uma família, né? Não era uma família só como a gente entende hoje, né, o pai, a mãe, os filhos e os irmãos, não. Na verdade, a gente tem alguns agregados, né, que formavam aí uma família, e eles formavam aí pequenas comunidades agrícolas. E dentro dessas comunidades agrícolas, a gente vai ter o pater. O pater era aquele que comandava, era ele que tomava conta da religião, ele que tomava conta da distribuição de terras, esse tipo de coisa. Bom, os gênos sobreviviam, né, e as pessoas viviam lá, existiam vários gênos na região, né, da Grécia Antiga, e vão começar a surgir aí algumas divisões dentro dos gênos. Por quê? Vão surgir o que a gente chama de eupátridas. O que seriam os eupátridas? Seriam aquelas pessoas mais próximas do pater, né? Então, aquelas pessoas que eram bem próximas do pater e por isso elas tinham privilégios. Elas recebiam as melhores terras, elas tinham o melhor tratamento, né? Então, a gente tem o pater, a gente tem os eupátridas, a gente vai ter os georgóis, que eram pequenos proprietários de terra, que tinham pequenas, né, quantidade de terras, e a gente vai ter os tetas, né, que eram o resto da população, né, da comunidade. Bom, com o tempo a gente vai começar a perceber que esses gênos, eles vão alguns entrar em conflito, outros vão entrar em acordo, e a gente vai ter aí a união de vários gênos formando a frátria, depois a gente vai ter a formação das tribos, as tribos vão formar os demos, e os demos vão formar aí a cidade-estado. Então, finalmente, a gente chega no conceito de cidade-estado. Cidade-estado, ou polis, na Grécia Antiga, o termo cidade-estado significa cidade independente, com governo próprio e autônomo, sendo comum essa denominação na Antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, tais como Tebas, Atenas e Esparta. Então essas são três cidades-estados importantes aí da Grécia Antiga. Vamos falar hoje sobre duas delas, Atenas e Esparta. Primeiro vamos falar aí sobre Esparta.
Os espartanos viviam em uma aristocracia, governo de poucos, e eram governados por um pequeno grupo de anciãos, além de possuírem uma cultura voltada para a guerra, em que desde pequenos eram treinados para as batalhas. Então, falou em Esparta, pode lembrar de guerra, porque desde que a criança nascia, ela era treinada para ser um bom soldado, né? Tanto é que quando, né, nascia um filho de pai e mãe espartano, ele era examinado pelos anciãos e se ele tivesse algum problema físico, ele era executado, ele era jogado de um abismo, ele era afogado, né? Porque eles queriam só pessoas na visão deles, né, com o corpo perfeito para serem bons soldados. Então eles investiam no exército. E para que um exército tão forte? Para conquistar vários territórios, né? Os espartanos eram temidos, né, pelo seu exército. E desde pequenininho o menino já fazia, né, escola para o exército, né? Então treinamento físico e esse tipo de coisa. Bom, aqui a gente tem, né, o modelo do governo de Esparta. Como eu falei antes, é um governo oligárquico. O que significa oligarquia? Poder na mão de poucos. Então era um grupo pequeno, né, de espartanos que comandava tudo. Por quê? Viviam várias pessoas e nem todos eram considerados cidadãos, eram considerados espartanos, né? Depois eu vou ver se eu faço um vídeo só falando sobre Esparta. Aí, se você quiser que eu faça um vídeo, pode comentar aqui embaixo, né, para eu fazer um vídeo aí só sobre Esparta. Bom, o governo era uma diarquia, ou seja, eram 2 reis. Olha aí que diferente, né? A gente está acostumado aí com um rei só, lá eram 2, né? Então esses 2 reis que governavam. E a gente vai ter aí então as assembleias, né? A assembleia chamada de Ápela, que era formada por espartanos com mais de 30 anos. E essa Ápela, ela era responsável pela eleição da Gerúsia e do Éforato. A Gerúsia era formada por 28 espartanos com mais de 60 anos, que tinham atribuições legislativas e judiciárias, né, de fazer leis e para que elas fossem cumpridas. E os 5 éforos que tinham outras funções, né? E os reis tinham uma função religiosa e militar. Então esse aí é a política em Esparta. O que é importante lembrar? Que era um sistema oligárquico, né, uma oligarquia, então poder na mão de poucos, e que a gente vai ter aí 2 reis, uma assembleia e alguns outros espartanos, né, participando da Gerúsia, né, e os éforos, beleza? Bom, agora vamos falar de Atenas. Já os atenienses adotavam um sistema político diferente, a democracia, governo do povo, em que todo cidadão tinha direito à participação política. Entretanto, eram considerados cidadãos atenienses apenas homens, maiores de idade, livres e filhos de pais, também atenienses. Ou seja, era um poder exercido apenas por uma pequena parcela da sociedade. Então, quando a gente fala em exército, a gente lembra de Esparta. Quando a gente fala de democracia, de filosofia, de pensamento, a gente lembra de Atenas. Em Atenas é que vai surgir, né, essa ideia de uma democracia, o governo do povo. Então, o governo ele seria exercido pelo povo, né? Bom, em Atenas a gente vai ter aí algumas formas de discutir, de apresentar as coisas. Olha só. Para discutir as questões políticas, os atenienses se reuniam na Ágora, uma praça aberta, onde dava para realizar as assembleias chamadas de eclésias, que eram organizadas 2 vezes por ano, e suas decisões iriam para a Bulé, conselho para serem debatidas. Os componentes da Bulé eram sorteados todos os anos, e somente homens acima de 30 anos podiam participar. Chamando a atenção para vocês também o seguinte, pessoal, a gente fala em participação, voltando aqui, ó, participação do povo, governo do povo, mas nem todo mundo era considerado cidadão em Atenas, né? Somente os homens, filhos de pai e mãe ateniense, é que eram considerados cidadãos. Então, mulheres não tinham direitos políticos, estrangeiros também não tinham direitos políticos. E aí a gente tem, né, essas assembleias que eram realizadas na Ágora, que era uma praça. Então, imagina, eles reuniam todos os atenienses lá para poder discutir. Imagina se a gente fosse usar hoje em dia isso aí, né? Imagina juntar a população toda da sua cidade para discutir alguma coisa. Será que ia dar certo? Né? Bom, então vamos lá. O funcionamento do regime democrático ateniense. Atenas teve diversas formas de governo, a monarquia, a tirania e no século VI a.C. a democracia. Democracia. Todos os cidadãos eram iguais perante a lei, podiam participar na governança, escolhendo ou sendo escolhidos para ocuparem os vários lugares da administração da cidade. Então a democracia, ela nasceu lá na Grécia Antiga. Ela é um pouco diferente do que a gente tem hoje, mas ela nasceu lá na Grécia Antiga.
Aqui a gente tem, né, os principais órgãos da democracia ateniense, que era a Eclésia, que era uma assembleia popular, em que participavam todos os atenienses, a Bulé, que era um conselho, né, onde era um sorteio para participar desse conselho, os magistrados e também o poder judicial. Então existia uma separação aí de diversos cargos, órgãos, né, para a administração ateniense. Beleza? Se você quiser também um vídeo só sobre Atenas, comenta aqui embaixo. Bom, um outro aspecto muito famoso aí, né, dos gregos é a religião, né? A religião dos gregos ela é muito conhecida. Os gregos eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. Então, Zeus, Hera, Ares, Atene, Hermes, Deméter, Poseidon são exemplos de deuses que a gente tem aí, né, da religião grega. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal sobre o Minotauro, vou colocar o link aqui, né, que é uma das histórias mais famosas aí da Grécia Antiga, então vale a pena vocês assistirem. Agora vamos à parte mais legal, né, a parte que vocês mais gostam. Vamos aí para as atividades. Bom, na número 1, sobre a democracia grega, responda. A palavra democracia tem um significado político importante. Qual o significado desse termo? Então, eu trouxe para vocês, né, um significado da democracia. Olha só, democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelos povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que possa organizar a sociedade. Então, qual que é a grande diferença que a gente tem, pessoal, da democracia lá em Atenas e da nossa democracia? Em Atenas participavam, por exemplo, das assembleias todas as pessoas. Agora, a nossa democracia não, ela é uma democracia representativa. A gente escolhe o representante, a gente tem poder de voto, a gente tem o poder nas decisões, né? Mas esse poder ele é principalmente dado na hora de você escolher o seu representante. Então você vota lá no vereador e ele vai representar você na Câmara dos Vereadores. Você vota aí num deputado, ele vai te representar na Câmara dos Deputados. Então é uma democracia representativa, ok? Na Grécia Antiga, não. Todas as pessoas podiam participar da democracia grega? Explique. E aí? Lembra? Todas podiam participar? Não, né? Então, olha só. Não, apenas os homens gregos e livres podiam participar da política. Mulheres, estrangeiros e os escravos estavam excluídos dos direitos políticos. Então você tinha uma parcela bem grande da população que não tinha direito político. E agora, hoje em dia, na nossa democracia, aqui no Brasil, todo mundo tem direito a voto? Tem, né? Qualquer um acima de 16 anos, né, tem o direito ao voto. Então, o voto ele é obrigatório depois dos 18, né, dos 16 aos 18 ele é facultativo, mas todos têm o direito a voto, beleza? Explique o que é uma cidade-estado. Ah, essa aí é fácil, né? Essa aí eu já expliquei para vocês, tá bem fácil, né? O que é uma cidade-estado? É uma cidade independente, né? Então, o termo cidade-estado significa cidade independente, com governo próprio e autônomo, beleza? 3. As cidades-estados gregas possuíam formas diferentes de governo. Explique como era o governo em Esparta. Então eu trouxe para vocês dois trechos, né? Um para Esparta e outro para a letra B lá em Atenas, do próprio PET. Olha só. Os espartanos viviam uma aristocracia, governo de poucos, e eram governados por um pequeno grupo de anciãos. Então, em Esparta, a gente tinha uma aristocracia. Se você quiser completar aí, você pode colocar que era um governo que era uma diarquia, né? Tinham 2 reis, que tinha uma assembleia que era a Ápela, que a gente tinha também o Eforado, a Gerúdia, né? Então, se você quiser completar, mas só esse trecho aqui já responde a questão, ok? E na letra B, o governo em Atenas. Já os atenienses adotavam um sistema político diferente, a democracia, governo do povo, em que todos os cidadãos tinham direito à participação política. Entretanto, eram considerados cidadãos atenienses apenas homens, maiores de idade, livres e filhos de pais também atenienses. Então, em Atenas, aí a gente tem um governo diferente, ok? Na próxima aí, ó, 4. Observe a imagem. A imagem representa as ruínas da Ágora de Atenas. Explica a importância dessa construção para a democracia ateniense. Então, tem aí no PET de vocês a imagem, né, das ruínas da Ágora. O que era a Ágora? Era uma grande praça pública, né, que servia para quê? Para eles tomarem as decisões, para eles se reunirem, tomarem as decisões, né? Então, olha só. A Ágora era uma praça pública, onde ocorriam as reuniões dos cidadãos das cidades-estados da Grécia Antiga. Beleza? Vamos para a próxima. Acabou, né, galera? Então, aí algumas referências que eu utilizei, né? Se vocês quiserem dar alguma olhada, quiserem pesquisar mais sobre o assunto.
Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar. Falando nisso, no último vídeo eu pedi para vocês comentarem aqui embaixo o nome de vocês e a cidade, né, de onde vocês são. A gente tem um comentário aqui, né, lá da Larissa Mota Monteiro, de Santo Antônio do Retiro, Minas Gerais. Um salve aí, um abraço para você, Larissa. E também um abraço para todo mundo que tem comentado nos vídeos. Não esquece de comentar o nome de vocês para eu poder mandar um salve aí no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!